Olá, eu sou Noemi Carneiro e você está no canal Amor à Palavra. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Vamos iniciar hoje o capítulo 2. Na reflexão de hoje, nessa passagem, Paulo dirige-se especialmente aos judeus. Lembram-se que antes ele falou dos pagãos, que não têm Deus, que cometem pecados horríveis, um mundo que está sob a condenação do Todo-Poderoso? Então agora vem a palavra para os judeus, aqueles que se julgavam superiores porque tinham a lei e criam que só eles eram salvos e que Deus eliminaria os pagãos. Mas não imaginavam que eles também estavam sob a condenação da lei. Eles pensavam que Deus era juiz dos pagãos e que, por conseguinte, protegia os judeus. Bora lá? Versículo 1 do capítulo 2. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Olha só, Paulo está dizendo aqui que quem julga os outros peca. Quem julga os outros não está de acordo com os preceitos de Deus. E ele acaba condenando a ele mesmo com aquilo que ele faz. O verso 2 diz: sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Nós muitas vezes pensamos assim, que nós ficaremos impunes quando cometemos aquilo que desagrada a Deus. Não é bem assim. Sempre achamos, não, isso aí não vai acontecer comigo, não. Deus, ele vai me desculpar, não é tão grave aquilo que eu estou fazendo. Mas esse versículo diz que o juízo de Deus está contra aqueles que praticam aquilo que é contrário à sua palavra. O verso 3 diz: assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Os judeus e até mesmo nós hoje pensamos assim: bem, eu posso fazer aquilo que eu quiser porque Deus, ele é um Deus misericordioso, então ele não vai se incomodar com aquilo que eu faço, porque ele é um Deus de amor. E não é assim, de forma alguma. Deus conhece seus pensamentos, as intenções do seu coração. E ele é o único capaz de julgar você. E ele vai fazê-lo no tempo certo. Por isso, esse versículo é um alerta. Você que julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Verso 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Bem, a bondade do nosso Deus, do nosso poderoso Deus, foi uma bondade que foi tão grande que ele enviou seu filho. Ele foi tão bom para nós que deixou o seu filho vir a esse mundo e morrer na cruz por nós. E eu penso, por que nós desprezamos uma riqueza tão grande como essa? Eu penso que você pode acompanhar aí na sua Bíblia esse versículo e meditar nessas 3 palavras, né? Que Deus é bom, Deus é tolerante e ele é paciencioso. Porém, verso 5 diz: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Sempre que nós teimamos, né?
sempre que somos obstinados a fazer aquilo que não agrada a Deus, obstinados a fazer a nossa vontade apenas, aquilo que colocamos na nossa mente, queremos executar muitas vezes, essa palavra está dizendo que nós estamos acumulando ira contra si mesmo. E estamos acumulando a ira para o dia da ira de Deus. Verso 6 diz: Deus, ele retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Viu? Você está com a Bíblia aberta? Acompanhe comigo que as palavras do apóstolo Paulo, aquele povo judeu que achava que eles eram os únicos que seriam salvos. Olha a advertência do apóstolo Paulo para aqueles que são espiritualmente arrogantes, digamos assim. Ele diz que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. As obras, nós sabemos que as atitudes que nós temos, elas que são importantes no reino de Deus, as obras são importantes e Deus ele vai retribuir aquilo que nós fazemos. Mas para Paulo aqui, ele está falando que se a sua fé ela não tem motivado você a realizar obras, isso não tem sentido nenhum, porque Tiago já dizia que a fé sem obras ela é morta. E as obras elas são produto da nossa fé. Então Deus retribuirá a cada um. Bendito aquele que tem feito com zelo o trabalho do Senhor e as obras do seu coração, os intentos da sua alma são santos e puros diante do nosso Deus. Verso 7 diz: Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Olha que coisa fantástica. Nós temos um desejo no nosso coração de sermos imortais, né? Se existisse um elixir da juventude, ficaríamos para sempre, eternizaríamos nossa vida aqui na Terra, como nós almejamos a imortalidade. Mas imaginem vocês que isso está perto de nós, nunca mais nós teremos esse corpo corruptível, cheio de pecado, teremos um corpo de glória, viveremos eternamente. Mas isso é para quem? Isso é para quem ama o Senhor. E esse texto, esse versículo diz: para quem persiste em fazer o bem. Eu não desisto nunca de pensar coisas boas no meu próximo, em fazer o bem para o meu próximo, em fazer o bem para mim mesma, em fazer o bem como ordena o Senhor na sua palavra. Persista em fazer o bem. E o verso 8 diz: mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Então, tribulação e angústia é o resultado daquele que pratica o mal, entendeu? Corpo de glória, vida eterna, para quem pratica o bem. Angústia, tribulação, ele enfatiza aqui, né? Para o judeu que conhece a lei, não ficará impune se não se arrepender, e também para o grego, se ele não se arrepender. Paulo aqui está incluindo então todas as pessoas neste mundo aqui, né? Nesse contexto que ele está falando, os judeus, os gregos. Então, naquele tempo, quem não era judeu era gentil e por aí vai. O verso de número 10 diz: mas glória, honra e paz para todo o que pratica o bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Ele repete para ser enfático: quem pratica o bem terá glória, honra e paz. Verso 11, lindo, diz: pois em Deus não há parcialidade. Parcialidade é coisa do ser humano.
é coisa do coração corrompido. O Senhor nosso Deus não é como nós, Ele é completamente imparcial. Ele retribui com paz os que lhe obedecem e com tribulação os que lhe desobedecem, porque o Espírito Santo de Deus deixa bem claro que cada um de nós receberá exatamente aquilo que é o resultado das escolhas que fazemos. E o Senhor, nosso bendito Deus, Ele dá as chances necessárias para todos conhecer. Por isso que é escolher Deus ou rejeitar Deus. Escolher Jesus Cristo crucificado, aquele que ressuscitou, subiu ao céu e que vai voltar. Eu preciso fazer essa escolha na minha vida. O contrário disso é rejeitar. E a palavra de Deus diz que vem chumbo grosso, vem muita tribulação sobre aqueles que não agem desta forma. Então, nós vemos assim que Deus, Ele quer salvar os seus. E onde for na face da terra, no lugar mais distante, Ele tem a sua maneira de resgatar essas vidas, independente de todo esse aparato de tecnologia que nós temos hoje. Usando essas tecnologias ou não, Deus vai alcançar até a última pessoa que Ele quiser alcançar, porque disso depende a sua volta. Então, todos os dias, nós sabemos que o Senhor Jesus está à procura do ser humano, e Ele está procurando por você. Lembra de Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Eles pecaram, e depois Deus foi atrás e perguntou: onde vocês estão? Dessa forma Ele está falando para mim e está falando para você. Uma grande lição: não há como julgar o comportamento do outro sem que as práticas, que nós queremos, que procuramos em outros, elas primeiro precisam estar nas nossas vidas. Medite nessas palavras, leia novamente e seja muito abençoado. Deus cuide de você em cada momento da sua vida, dando-lhe sua bênção, sua graça e a sua paz. Abraço.